nossa chapa e as nossas propostas para construir uma nova OAB. Nós caminhávamos para a eleição da OAB de Minas, que repetiria uma eleição de 12 anos atrás, com os mesmos candidatos da eleição de 2006 na ordem. Os meus concorrentes de agora, pessoas que eu respeito muito, que considero que muitos já fizeram para a advocacia e para a OAB de Minas Gerais, mas que devem dar espaço para as novas gerações, devem permitir que outras pessoas participem do processo, ponham suas ideias à prova e deem a sua contribuição para a nossa entidade. Diante deste quadro, nós formamos um novo grupo, um grupo de novos dirigentes, um grupo que resolveu se indignar com essa situação de falta de alternância, com a situação de falta de mudança e de oportunidade. E esse grupo, então, formou uma chapa, que é a nova OAB, que é alicerçada em 3 pilares que eu gostaria de destacar para as senhoras e para os senhores. O primeiro pilar é o da participação feminina. Nossa chapa tem 45% de advogadas. 50% do nosso Conselho Federal é formado por advogadas, 50% por advogados. E nós temos colegas em posições de destaque, em posições decisivas na nossa chapa. A professora Cristiana Fortini, advogada militante, será a próxima presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. A doutora Ana Cristina Brandão, advogada que milita na área de defesa do consumidor, será a vice-presidente da Caixa. A doutora Maria Flávia Masco, advogada militante, também professora universitária, será a nova secretária-geral da OAB. E a doutora Juliana Piscinin, a secretária-geral adjunta. Na nossa chapa, as mulheres que participam são advogadas militantes, advogadas que conhecem a realidade do dia a dia da profissão e as dificuldades específicas que as mulheres passam em decorrência do preconceito de gênero, do assédio moral, do assédio sexual, das brincadeiras desrespeitosas que são feitas por membros do Ministério Público, magistrados, servidores e até por colegas. Então são advogadas que representarão de forma legítima as advogadas de Minas Gerais pela primeira vez na Ordem dos Advogados do Brasil. O segundo pilar do nosso grupo é a jovem advocacia. Nós temos em nosso conselho 36 colegas com menos de 10 anos de inscrição nos quadros da Ordem, porque entendemos que a jovem advocacia não deve servir só para discurso. O jovem advogado tem que vir para dentro da seccional, para oxigenar a OAB de Minas Gerais, para renovar as energias e para mudar a nossa entidade de dentro para fora, cientes da realidade que o jovem enfrenta no início dos seus passos na nossa profissão. Nós temos que cuidar dos advogados experientes, que precisam ser reinseridos na advocacia digital, na advocacia 4.0, mas temos que ter um olhar muito especial para o jovem advogado, que com menos de 10 anos de inscrição representa 74% dos inscritos na OAB de Minas Gerais. Por isso, nossa chapa é a que tem mais jovens advogados e mais jovens advogadas. Se somados os jovens das outras 2 chapas, não dá a quantidade de jovens que tem na nova OAB, a chapa que vai construir a OAB do futuro. O terceiro alicerce da nossa candidatura, que diz respeito diretamente às senhoras e aos senhores, é o da participação efetiva dos advogados do interior na direção da OAB de Minas Gerais. Nossa chapa é composta paritariamente, 50% dos membros são do interior, 50% da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas nas diretorias da Ordem da Caixa, a prevalência de colegas do interior. Entre os 7 cargos eletivos de diretores da Caixa e os 5 da OAB, 7 são ocupados por colegas do interior. E eu destaco que o futuro vice-presidente da OAB é de Varginha, o futuro diretor tesoureiro é de Uberlândia, a futura vice-presidente da Caixa é de Juiz de Fora, o primeiro secretário de Divinópolis, o diretor tesoureiro de Poços de Caldas e os suplentes de Montes Claros e Uberaba. Todas as regiões de Minas Gerais estão de alguma forma
representadas na direção da OAB e da Caixa neste próximo mandato. Há advogados de todas as regiões formando o nosso Conselho Seccional. E aqui eu destaco de Ipatinga o doutor Juliano Azevedo, nosso candidato ao Conselho Seccional, a quem eu peço uma especial salva de palmas. Doutor Juliano, junto com o doutor Leonardo Eleutério Campos, representarão Ipatinga junto ao Conselho Seccional. E tenho certeza que um advogado combativo como esse, dedicado como esse, com a coragem intrínseca àquele que exerce a advocacia no âmbito criminal, vai representar e defender todos os advogados do Vale do Aço com muita galhardia e com muita firmeza no Conselho Seccional. Muito obrigado, doutor Juliano, por confiar no nosso projeto, por apostar na nova OAB. Sobre esses três pilares da participação feminina, da participação da jovem advocacia e da participação do interior, nós apresentamos à classe um conjunto de propostas para transformar a Ordem dos Advogados do Brasil, transformar a advocacia nos próximos 3 anos. Eu tenho dito que faltam apenas 5 dias para mudar os próximos 3 anos, para quiçá mudar os próximos 30 anos, com as modificações que implementaremos na OAB de Minas Gerais. Eu destaco aqui inicialmente 5 propostas relacionadas ao bolso do advogado e da advogada, porque a nova OAB tem consciência de que o valor da anuidade da OAB de Minas, em que pesa ser o terceiro mais baixo do Brasil, ainda é muito caro para o advogado, é caro para o jovem advogado, é caro para todo advogado que no início do ano, junto com o boleto do IPVA, do IPTU, recebe também o boleto da anuidade da OAB, que entre todas as categorias profissionais é o mais caro de todos, mesmo em Minas Gerais sendo o valor um dos mais baixos do Brasil. Por isso a OAB se preocupa e tem 5 projetos dirigidos ao bolso do advogado. O primeiro deles é o Anuidade Zero, e vale a pena aqui explicar um pouco o que é o Anuidade Zero, porque algumas pessoas ficam sem compreender em que consistiria esse programa e duvidam da sua viabilidade fática. Eu assumo aqui com as senhoras e com os senhores o compromisso. Nenhuma das propostas da nova OAB é proposta meramente eleitoreira. Todas as propostas são propostas factíveis, que nós com muita responsabilidade analisamos e só depois de muita discussão resolvemos divulgar para a classe. Como vai funcionar o Anuidade Zero? Não é criação nossa, já existe na OAB de Pernambuco. As senhoras e os senhores se jogarem no Google e colocarem Anuidade Zero ou ABPE, serão dirigidos ao site do Anuidade Zero em Pernambuco. Como funciona esse programa? Através de uma ampla rede de entidades conveniadas, estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviço, o advogado ao longo do ano vai fazendo o seu consumo regular. Por exemplo, o advogado vai na farmácia. Aqui é a Indiana, que é a farmácia, a rede mais conhecida. O advogado vai na Indiana e compra lá R$150 em medicamentos. A OAB firmou um convênio com a rede que dá um retorno de 5%. Nessa compra de R$150, em que o advogado vai apresentar a sua carteira da OAB e vai digitar o seu CPF na maquininha do Anuidade Zero, a OAB será acreditada de R$7,50. Isso estará vinculado à conta daquele advogado junto à OAB. E ao longo do ano, o advogado vai fazendo a sua vida normal de consumo de bens e de serviços e vai acumulando créditos junto à OAB, utilizando os seus cartões de crédito e débito, acumulando milhas nos seus programas junto aos bancos que ele próprio trabalha, acumulando pontos naqueles programas de recompensa tipo Melios, Dots, BB Blue. Nada disso será impactado pela Anuidade Zero, que diz respeito diretamente à relação do advogado com a seccional da ordem. Ao fim do ano, a OAB vai apurar se aquele advogado gerou para a OAB o valor suficiente para a anuidade ser zerada. Caso isso aconteça, no ano seguinte ele vai receber uma carta da seccional dizendo que a anuidade dele foi zerada e que ele não tem nenhum boleto para pagar. Se o valor for a menor, a OAB vai emitir o boleto da diferença, para que ele pague aquela diferença nas formas parceladas que forem estipuladas em cada ano. E se houver valor a maior, vamos dizer que o advogado gerou para a OAB R$900 de crédito
e a anuidade é 749. Ele vai pedir o que eles chamam de cashback, dinheiro de volta, e a OAB vai devolver para o advogado R$151. O programa já existe em Pernambuco, será ampliado em Minas Gerais com uma grande modificação. É que no decorrer de 2019, com a implantação da anuidade zero, todos os valores que forem arrecadados pela OAB serão investidos em aplicação financeira e publicados, como todas as contas da ordem, mensalmente no site da entidade. O advogado vai poder conferir se aquele valor vinculado a ele está acreditado na conta da OAB e aplicado em aplicação financeira, porque a OAB não vai usar em 2019 o dinheiro arrecadado com a anuidade zero, porque ele diz respeito à anuidade de 2020. E se a OAB usar no ano corrente, no ano seguinte, se o programa não for para frente, ela ficará sem recursos. Então todo o valor arrecadado com a anuidade zero será investido no sistema financeiro e utilizado apenas no ano seguinte. O projeto é factível, a OAB não abre mão de nenhuma receita e vai diminuir a inadimplência no pagamento das anuidades. Então, o senhor vai pagar a anuidade ao longo do ano, através do seu consumo normal nos estabelecimentos da rede conveniada. A inadimplência vai diminuir, a receita da seccional vai aumentar, a receita das subseções vai aumentar. Então, a anuidade zero é uma proposta pioneira da nova OAB, que já foi mal copiada por outras chapas, mas não conheciam o programa por completo e não tem condição de explicá-lo como fizemos aqui para as senhoras e para os senhores. O segundo programa, que diz respeito com o bolso do advogado, nós somos a única chapa que teve a coragem de enfrentar um dos assuntos que mais interessa à jovem advocacia, que é a defesa do piso salarial para a advocacia. Nós somos favoráveis à aprovação do projeto de lei que fixará o piso salarial regionalizado para a advocacia de Minas Gerais. E a OAB funcionará como mediadora entre os advogados e os escritórios de advocacia, os advogados e os departamentos jurídicos de empresa, para que em cada região do Estado se chegue a um valor, um denominador comum, que de um lado não aniquile postos de trabalho, não inviabilize os escritórios de advocacia, mas de outro, garanta uma remuneração minimamente digna para o advogado no início da profissão. Nós também somos a chapa que defende o advogado que quer empreender na profissão. E aí o nosso terceiro projeto a ele dirigido é o do fomento à criação da cooperativa de crédito da advocacia mineira. As senhoras e os senhores já ouviram falar em cooperativas de crédito de várias categorias profissionais ou categorias comerciais e empresariais, mas não existe a cooperativa de crédito da advocacia. A OAB vai fomentar a criação desta cooperativa, e nessa cooperativa de crédito criaremos uma linha de crédito especial para o jovem advogado, para que ele consiga montar o seu primeiro escritório, tenha prazo de carência para começar a pagar e juros subsidiados a partir da intervenção financeira da Caixa de Assistência dos Advogados. Assim, o advogado que quer empreender terá condição de montar o seu primeiro escritório. E o advogado que começa a trabalhar como empregado terá um piso salarial para ter uma remuneração digna. Para além disso, para aquele que ainda quer empreender, nós vamos ampliar a mesma faixa de descontos que existirá no pagamento das anuidades. O desconto de 50%, 40%, 30%, 20% e 10% pelo tempo de inscrição refletirá também em todas as taxas cobradas pela OAB para averbar contratos sociais, alterações societárias e para credenciar os escritórios para oferecimento de estágio. Assim nós protegeremos tanto o advogado que inicia se inserir no escritório de advocacia ou em uma empresa, como o advogado que quer empreender. O quarto projeto que trata com o bolso do advogado diz respeito à redução dos valores do OAB Saúde. Eu não sei se as senhoras e os senhores já tiveram a oportunidade de fazer uma cotação do plano de saúde direto na Unimed, através de alguma outra entidade, clube, associação ou sindicato, ou através da Ordem dos Advogados do Brasil, por seu braço assistencial, a Caixa de Assistência dos Advogados. Lamentável e inexplicavelmente, o plano através da OAB é o mais caro do mercado. O advogado, ao procurar a sua entidade de classe para conseguir um plano de saúde, paga mais caro do que se ele for direto na Unimed. Nós vamos mudar esse cenário, ampliar a oferta de planos de saúde
desde aqueles planos com menores coberturas, com coberturas mais simplificadas, àqueles mais completos, com valores de mercado, em benefício do advogado e da advogada. Hoje o plano OAB Saúde é muito caro para sustentar o luxo, a publicidade, a promoção pessoal na caixa de assistência dos advogados. Nós não podemos admitir isso. Temos que ter coragem de mudar em favor da advocacia e em favor das subseções. E eu vejo que aqui estão presentes candidatos a diretor tesoureiro de duas das chapas que concorrem às eleições na subseção de Ipatinga. E informo a senhora e ao senhor que no plano de saúde agora vai haver reversão de receita para as subseções. Vai ser um jogo de ganha, ganha, ganha. Ganha o advogado, que vai pagar mais barato no plano de saúde. Ganha a caixa de assistência dos advogados, que vai ampliar a sua base. E ganha a subseção, porque todo advogado de Ipatinga, todo advogado de Fabriciano ou de Timóteo, que fizer o plano de saúde da Caixa para si ou para seus dependentes, vai gerar receita para a subseção da ordem. Então a subseção vai ser captadora do plano de saúde e vai ter um percentual do lucro da Caixa de Assistência revertido automaticamente para aquela subseção, para que ela continue a captar mais vidas para o plano de saúde. Será a redenção financeira das subseções, que no passado viviam do xerox. Hoje essa receita se esvaiu com o processo judicial eletrônico. E a receita do plano de saúde será a redenção financeira. Por isso eu chamo a atenção da candidata a tesoureira, do candidato a tesoureiro, que esta será a redenção financeira da subseção de Ipatinga, de Fabriciano e de Timóteo. O quinto assunto que interessa ao bolso do advogado é o assunto relativo ao pagamento dos honorários devidos aos advogados dativos. Eu tenho dito que em relação a este assunto já passou em muito o tempo de fazer propostas, que nós agora temos que ter ações concretas. E eu farei apenas duas, não mais que isso. A primeira ação concreta, no dia 1º de janeiro de 2019, será revogada a tabela de honorários de dativo, que aviltou ainda mais os honorários e criou uma subcategoria de profissional, como se o advogado dativo fosse menos advogado do que o advogado que tem direito à tabela de honorários mínimos. E a segunda atitude, nós vamos no dia 1º de janeiro também notificar o governador do estado de Minas Gerais, fixando a ele um prazo de 60 dias, para que ele ponha em dia os valores atrasados dos honorários devidos aos advogados dativos. E se ele assim não fizer, no 61º dia de mandato, nós iremos acionar judicialmente o governo do estado de Minas Gerais para sequestrar verbas e compelir o governador a pagar os valores devidos. E daí por diante, ele terá um outro prazo para nos apresentar qual será a solução para o pagamento célere na via administrativa, sob pena de judicializarmos de novo a questão, pois não podemos mais admitir que os advogados dativos não recebam os valores justos e devidos pelos serviços prestados à população carente. Nós temos convicção de que com essas 5 medidas nós vamos impactar positivamente a vida e o bolso do advogado em Minas Gerais. No que diz respeito à defesa de prerrogativas profissionais, nós vamos descentralizar e ampliar a estrutura profissionalizada de defesa das prerrogativas. Toda a subseção da OAB terá um advogado contratado e um canal de atendimento expresso, para que o advogado que tiver as suas prerrogativas violadas possa acionar a Ordem dos Advogados do Brasil e ter uma resposta pronta e imediata, com uma assistência efetiva e in loco. E quando os assuntos chegarem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando o advogado tiver prerrogativa violada, for preso ilegalmente no exercício da profissão, quem irá para a tribuna do Tribunal de Justiça defender o advogado vai ser o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e não mais um advogado contratado. E quando o presidente da OAB vai para a tribuna, o tratamento é diferente. Quando o presidente da OAB vai para a tribuna, significa que ao mexer com um advogado, mexeu com toda a advocacia de Minas Gerais. Nós não admitiremos o ataque à prerrogativa de qualquer advogado. Um outro projeto que também mostra essa assunção de responsabilidade pela direção da seccional de Minas é a criação do Observatório do Judiciário. Através do Observatório do Judiciário,
nós vamos recolher críticas, informações e denúncias, especialmente sobre morosidade, desvios de conduta diferentes nas últimas 3 semanas. Eu pude constatar, e tenho certeza que as senhoras e os senhores sabem, aqui no Vale do Aço, que cada vara do Estado de Minas Gerais tem um código de processo próprio. Cada secretaria judicial tem um padrão de conduta e uma rotina própria. E o advogado vive essa insegurança permanente. Pois com o Observatório do Judiciário, nós vamos coletar essas informações e tomar providências administrativas e judiciais, que tem que comprar a briga do advogado da subseção, a briga do presidente da subseção, para que ele não tenha prejuízo no seu trabalho diário como advogado e como advogada. Bem, no plano institucional, eu quero assegurar às senhoras e aos senhores que a OAB, a partir de 2019, agirá com isenção ideológico-partidária. A OAB não pode ser de centro, nem de esquerda, nem de direita. A ideologia da OAB é a Constituição da República de 1988. E em todas as oportunidades que a OAB se manifestar em assuntos de interesse da sociedade ou da advocacia, o fará sempre com lastro em fundamentos jurídicos, porque a opinião da OAB tem que ter sempre base jurídica. É isso que a sociedade espera de nós. A OAB não pode se preocupar com os holofotes, não pode se preocupar em fazer política e não pode ter medo de ter posições que sejam impopulares. Senhoras e senhores, estas são algumas das propostas para construir uma nova OAB. A OAB do futuro, a OAB das novas gerações que pedem passagem, a OAB de advogadas, de advogados, de jovens e de experientes, da capital e do interior, que juntos, no dia 24 de novembro, vamos promover uma mudança geral. Por isso eu tenho dito que em Minas Gerais, no dia 24 de novembro, data vênia não é um nem outro, é a terceira via por uma nova OAB. Muito obrigado pela presença.